Na presença de todos, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do segundo período legislativo, em 8 de outubro de 2013. Solicito também a secretária que faça a leitura da correspondência. Ao excelentíssimo senhor Adriano de Araújo, prefeito. Pedido de providência número 02 de 2013. Senhor presidente, solicito que após tramitação regimental, possa vossa excelência encaminhar para o executivo o solicitado. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Teofilândia, o vereador que ora subscreve pede providências urgentes quanto ao exposto, que possa ser coletado o lixo nas comunidades de Malhada Grande e Três Equinhas. Justificativa. As referidas localidades estão em situação calamitosas, onde a quantidade está virando o lixão. Com atenção e respeito, Raimundo de Almeida Oliveira, vereador. Ao excelentíssimo senhor Adriano de Araújo, prefeito. Pedido de providência número 01 de 2013. Senhor presidente, solicito que após tramitação regimental, possa vossa excelência encaminhar para o executivo o solicitado. Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Teofilândia, o vereador que ora subscreve pede providências urgentes quanto ao exposto. Primeiro, manutenção das estradas da comunidade de Boa Vista, colocando cascalhamento. Segundo, organização da barraca de feira às sextas-feiras, visto que vem causando transtorno dos veículos. Terceiro, colocação de braços de iluminação no povoado de Lagoa de Ramo. Até os moradores já pagam taxa de iluminação pública e não é atendido. Justificativa. Sabemos que todo município, no início de uma gestão, precisa de ajuste na sua infraestrutura. E, assim sendo, venho, em nome da população, solicitar que as sejam atendidas as reivindicações expostas. Com atenção e respeito, Raimundo de Almeida Oliveira, vereador. Pedido de providência número 5 de 2013. O vereador Robson dos Santos Pereira, no uso das suas atribuições legais, vem respeitosamente pedir providência ao Executivo para que viabilize junto ao Departamento de Infraestrutura que possa atender as providências quanto ao sistema tapa-buraco nas ruas da Vila Pedrinhas, entrada da cidade, sentido Capes, Rua Antônio Oliveira e outros. Justificativa. O referido pedido de providência, na verdade, para garantir melhorias ao trânsito de motoristas e da população e por serem constantes as cobranças. Anteciosamente, Teofilândia, 1º de outubro de 2013, Robson dos Santos Pereira, vereador. Ofício 096 de 2013. Serrinha, 3 de outubro de 2013. E o senhor presidente da Câmara Municipal da cidade de Teofilândia, Bahia. Venho, através do presente, comunicar a vossa senhoria que no dia 30 de outubro de 2013, a partir das 7 horas, ocorrerá uma manifestação pacífica por mais justiça organizada pela OAB Bahia, subseção Serrinha, com a presença de toda a sociedade civil, tendo como ponto de partida a Praça Morena Bela, Serrinha, Bahia. Vale frisar que o movimento tem por objetivos reivindicar contra a lentidão e desorganização da justiça. B. A falta de juízes e servidores. C. A falta de estrutura do fórum. D. A péssima e caótica prestação jurisdicional. E o desrespeito à advocacia e à sociedade. Por oportuno, solicitamos apoio e presença no movimento. Na oportunidade, renovamos os protestos de consideração e estima. Sabino Gonçalves de Lima Neto, presidente da subseção da OAB de Serrinha, Bahia. Não vai acabar de ler agora. Acabou de ser lido o ofício, convidando a todos para a manifestação que acontecerá no dia 30 de outubro
lá em Serrinha, com o tema Mais Justiça, né? Então, eu e o vereador Ico, a gente estava até conversando com a advogada, e ela pediu até encarecidamente que se o pessoal da Teofilândia pudesse comparecer, a solicitação da OAB, o pedido da OAB não é só para Serrinha, é para Serrinha, Teofilândia, Araci, Barrocas, é todas as cidades que o cercam, e aquela é mais um pedido a questão dos juízes. Acredito que tem uma boa parte já foi resolvido, né, que deve estar chegando aos juízes aí, mas é mais uma briga, né, por justiça. Quem puder comparecer, será muito interessante. Temos mais alguns ofícios aqui, solicitando da Câmara, do presidente, alguns microfones, não quiser, pela questão de que não pode, a Câmara não pode ajudar patrocinando festa, que seja dia da criança, que seja dia... Em qualquer momento, qualquer festa, a Câmara não pode patrocinar. Caso faça isso, com certeza teria as contas reprovadas, e porque a lei proíbe que a Câmara faça isso. A Prefeitura pode, a Câmara não. Então, assim, não deixa de fazer. Não deixa de ajudar pessoas, não deixa de fazer social, mas quando chegam a eventos, datas comemorativas, aumenta muito. E aí eu sempre dou mais prioridade ao social na área da saúde. Só para informar que temos 2 ofícios aqui, nem foi lido devido a esse problema. Teria que conversar com as pessoas pessoalmente para ver o que a gente pode fazer. E comunicar aos senhores e às senhoras que a secretária de saúde me ligou, a senhora Núbia, que não mandou ofício ainda, mas agendou a vinda dela para a próxima semana. Na próxima terça ela estará aqui, que a gente mandou um ofício para ela, solicitando o comparecimento dela na Câmara para prestar alguns esclarecimentos. Passamos uma pauta para ela, e ela até se prontificou que se acontecer mais se vier surgir novos assuntos, que ela está pronta para responder. Na próxima terça-feira, a gente contará com a presença dela, e solicitamos também que o prefeito comparecesse. Não sabemos ainda a agenda do prefeito, mas ela já nos confirmou a presença na próxima terça-feira. E também aproveitar para convocar os senhores vereadores e a senhora vereadora para a próxima terça-feira também, durante o dia, pela manhã, contaremos com a presença do nosso assessor contábil para a gente discutir o PPA. Então, agendei com ele para a próxima terça-feira. Ele vai estar o dia aqui com a gente. Então, gostaria que quem pudesse participar, é interessante, até porque já se faz uma reunião das comissões em conjunto, né? Para a gente discutir, dá para a gente discutir todo o PPA nesse dia. Eu já peço para os senhores ir lendo, para se achar algum ponto que queira mudar, que queira apresentar alguma emenda, que queira discutir com a contabilidade da Câmara. Então, ela estará aqui na próxima terça-feira, a partir das 8, 9 horas da manhã. Rogério estará aqui para discutir todo o PPA. Então, fica convocado os senhores, tirar da agendinha o que tiver para terça, para a gente ficar o dia todo aqui, que à noite voltaremos com a secretária de saúde e temos muito o que discutir. Então, fica convocado a todos os vereadores. Passo para o pequeno expediente. É projeto de lei. Fica para a ordem do dia. Passo para o pequeno expediente. Não temos inscritos. Passo para o grande expediente. Também não temos inscritos. Se algum dos senhores quiser fazer uso da palavra, fica a palavra franqueada. Com a palavra o vereador Walter. Senhor presidente, secretários, colegas vereadores, plateia presente, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de
relembrar mais uma vez, onde já fiz várias cobranças nessa tribuna, em relação à limpeza da praça da Cidade Nova e das Algarobas, que isso é uma constante cobrança dos moradores. E também, na Rua do Estádio, também moradores se queixam que tem muitos buracos e matos. Então, que o pessoal responsável pela limpeza pública que dê uma olhadinha nessa área, porque os moradores estão cobrando muito. Eu gostaria aqui também de fazer mais um apelo à gestão, porque isso aqui, gente, isso aqui foi uma lei votada pelos vereadores na gestão passada, virou lei. Isso aqui é o projeto que criou a Guarda Municipal, é lei. Infelizmente foi reativada no final da gestão passada, e até agora já estamos no mês 10 e ainda não foi reativada. E isso está gerando uma polêmica muito grande, e sinceramente eu acho que a gestão precisa olhar de perto para isso e respeitar as leis. Inclusive, quanto à questão de animais na zona urbana, nós vemos aqui da entrada da maternidade até a Maricota é perímetro urbano, e a gente vê famílias de animais, de jumentos, famílias de 5 a 6 ou até mais, né, transitando pelas margens da rodovia, atravessando a pista. Nós sabemos que faleceu uma pessoa ontem, no povoado Barreiro, por causa de um animal. Mas isso nos alerta quanto à responsabilidade do município. Então, isso seria já uma das atribuições da Guarda Municipal, conter esses animais e ter um local próprio para recolher, para evitar um acidente. Então, assim, seria de muita importância que a gestão parasse para analisar e desse prioridade. Isso é um projeto. Não é o vereador Valdir Gabriel que está aqui cobrando, que está aqui pedindo, não. Isso é um projeto aprovado e que não está sendo olhado com responsabilidade em relação à gestão. Então eu gostaria que ficasse isso aí, gostaria que o gestor estivesse aqui, mas tem pessoas ligadas à gestão que reativassem em relação a isso, porque com certeza, se ele não reativar, a gente vai entrar na justiça e ele vai precisar reativar a Guarda Municipal. Então, seria bem melhor que reativasse por bem, porque nós estamos vendo a grande necessidade que está tendo a população dessa Guarda Municipal. Demais, fica aqui essa cobrança como prioridade e que a gestão realmente se preocupe em cumprir coisas que realmente são da gestão, porque tem coisas que a gestão faz se quiser, mas tem coisas que é lei, tem coisas que são responsabilidade do município, e é preciso encarar com muita responsabilidade essas coisas, porque a gestão, ela responde pelo município. Tem coisas que realmente precisa fazer, simplesmente precisa fazer. Tem coisas que faz se puder ou se quiser, mas tem coisa que é dever do município, da gestão. No mais, fica aqui o meu abraço e até a próxima oportunidade. Continua aberta a palavra para quem quiser fazer uso. Com a palavra, o vereador Raimundo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, plateia presente, agradecer a Deus mais um dia de vida, um dia de luta, e devemos agradecer só a Deus. Estou vindo até aqui, senhor presidente, nessa tribuna, para reivindicar umas coisas que eu acho que já está já no passado já de resolver. Como a secretária acabou de ler a minha pedido de providência, é sobre o barracão, os dias de sexta-feira, próximo ao mercado municipal, onde tem um transtorno muito grande, que a barraca é muito grande e fica no meio da rua. E aí, os transtornos de transporte, às vezes estou vendo a hora de ou ter um acidente até mesmo com a própria barraca, ou pegar um cesto de verdura daquela ali, e depois ir causar até um problema grande com o próprio barraqueiro, ou então com qualquer um dos motoristas. Que isso, eu peço
que seja tomada providência, que organize. Essa barraca. Eu não sou contra o barracão, que até é bom para os pessoal fazer suas compras à noite, quem trabalha durante o dia, mas que organize. Não fica tá a cidade bagunçada. Para mim, eu acho, é o de fora está chegando para mandar no Teofilândia. Eles, não sei se é de Serrinha ou é de Feira, coloca aí e acabou. Não tem uma determinação. Em Serrinha, lá eles organizaram lá. E outros estão até já questionando lá, até com os pessoal daqui de Teofilândia, que vende verdura já, colocando uns lugares ruins, porque diz que é daqui de Teofilândia, volta Teofilândia, está escolhendo lugar melhor para os pessoal de Serrinha. Então, gente, vamos valorizar a nossa cidade também, vamos ver isso aí, e dar prioridade também ao povo teofilandense, os pessoal que planta verdura na zona rural, que dê prioridade também, para valorizar nós teofilandenses, não os de fora. Sou a favor sim da barraca, sim, mas que venha organizar, mas que dê prioridade a nós teofilandenses, ao povo que planta sua verdura em seus quintais, para vir vender na feira livre. Mas os de fora vêm tomar conta da cidade, coloca no meio da rua e acabou. Eles acham que não tem dominar na cidade, eles que mandam. Como teve um caminhoneiro vem para descarregar as caixas no meio da rua, não está nem aí, parou, não quer saber se fechou o trânsito nem nada. Isso é uma falta de organização. Eu peço em providência que isso seja tomado. Que não venha a acontecer, que isso aí fica uma cidade mais organizada. Outra questão também é o pedido, os moradores já pediu ao chefe de estrada para um cascalhamento ali no povoado da Boa Vista, porque quando chove o transtorno é muito, que leva uma área de Massapê, e já me pediu já mandei procurar o chefe de estrada, procurou, mas é mesmo que nada. Na Lagoa do Ramo também fez a estrada só até o prédio escolar, e as outras estradas vizinhas não passa a patroa. No caso que venha precisar de uma emergência, alguém é doente, o carro não entra, não tem como, vai ter que pegar o doente no braço e levar até o lugar onde dá para passar o carro. Que venha ver de cada comunidade, ver as necessidades, não passar patrão antes de terminar aquele serviço, já passar para outro. É o que está acontecendo. Que cada comunidade faça seu serviço completo. Quando terminar, passe para outra comunidade. E pedir ao chefe de iluminação pública que venha rever as lâmpadas da Lagoa do Ramo e que colocar mais braço, porque nós já pagamos a taxa de iluminação pública, que foi aprovado nessa casa aqui para o povo pagar a taxa de iluminação pública, mas não está sendo beneficiado, não está sendo contemplado. Lá na Lagoa do Romero tem muito posto lá que não tem lâmpada, está no escuro. Mas eles pagam a taxa, e eles têm por lei colocar esses braços. Quero pedir também o chefe de Gari, de limpeza pública, que venha fazer um colhimento do lixo da Malhada Grande e Três Equinhas, onde a gente passamos na pista e vemos a altura do lixo que já está. Que faça uma programação, que seja em 15 em 15 ou em 8 em 8, que venha fazer essas colheitas desse lixo, que não fica tumultuando o lixo alto e até ruim para o gestor, que fica junto da BR. Os pessoal passa e vê a situação. Já tem o lixão ali, já é um exemplo, para complementar, nós vemos esses dois lixinho que vai virar já quase um lixão também. Malhada Grande e Três Equinhas. E demais, agradecer a presença e muito obrigado. Dando continuidade. Mais algum dos senhores? Passo para com a palavra do Robson. Senhor presidente dessa casa, João Carlos, qual vem conduzindo os trabalhos da Câmara de forma muito decente. Eu tenho avaliado o trabalho de Vossa Excelência e tenho percebido o quanto o Senhor tem
tratado os trabalhos legislativos com atenção, com dedicação e com responsabilidade. Inicialmente, cumprimentar senhores vereadores, cumprimentar aqui de forma muito respeitosa essa comunidade que está sempre preocupada com os destinos desta cidade, cumprimentar a cada um e cada uma, cumprimentar também aqui de forma particular o senhor Jailson Meireles, representando a gestão pública, e o senhor Nelson Silva, que também representa a gestão de participação popular. Inicialmente, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui sobre o dia 4 de outubro, que é instituído, né, como o dia que se comemora o Dia do Agente Comunitário de Saúde. E aí eu tenho enorme alegria de cumprimentar aqui duas pessoas, né, que fazem um trabalho muito bonito, né, que tem muita atenção, que são as duas agentes comunitárias aqui hoje, e a minha companheira de Câmara e de Trabalho, a vereadora Verusca, que também é agente comunitário de saúde, e cumprimentar também minha companheira Ana Rita, que também faz um trabalho muito importante na sua área, que também tem muita atenção com suas famílias. O trabalho do agente comunitário de saúde, né, antes de existir o trabalho do agente comunitário de saúde, a gente percebia, vereador Walter, que a mortalidade infantil era imensa. Os dados já diziam isso, né, mostravam isso, que eu estou apenas citando um exemplo, que é a questão da mortalidade infantil, né? E com a chegada do programa de agente comunitário de saúde, esses dados, eles diminuíram, né, significativamente, porque hoje, graças a Deus, a partir da realidade de Teofilândia, a gente não tem, né, registros recentes de crianças que tenham chegado a óbito, né? A questão das diarreias também, né, são casos, né, que existem hoje bem poucos, graças ao trabalho do agente comunitário de saúde, principalmente também no que diz respeito às pessoas que são hipertensas e são diabéticas, né? Eu percebo que os agentes comunitários têm um trabalho voltado com muita atenção para essas duas, né, classes, que são os hipertensos e diabéticos. Então eu queria parabenizar a todos os agentes comunitários pelo trabalho que desenvolvem, além de muitas vezes também serem mal recebidos, né, por algumas pessoas, né, que muitas vezes manda dizer por o filho que não está em casa, para não receber o agente comunitário. E o agente comunitário, né, tem que ter a capacidade profissional para voltar depois com um sorriso no rosto, né, e visitar aquela família novamente, né? Então, parabéns a todos e a todas, e também aos agentes de endemias. Queria falar sobre esse pedido de providência que enviei à mesa da Câmara. O vereador Robson dos Santos Pereira, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente pedir providências ao Poder Executivo para que viabilize junto ao Departamento de Infraestrutura que possa atender as providências quanto ao sistema de tapa-buracos nas ruas de Vila, Pedrinhas, entrada da cidade, sentido Capes, e Rua Antônio Oliveira e outros. Por que eu estou falando isso aqui? Eu tenho andado pelas ruas da cidade e tenho percebido que as ruas estão feias, as ruas estão esburacadas, né? E eu quero pedir, né, à mesa da Câmara que envie o quanto antes esse pedido de providência para que o prefeito e o Departamento de Infraestrutura possa tomar as providências devidas, porque nós estamos falando aqui de um problema simples, é fácil de resolver, né? Penso que se
pudermos fazer uma operação tapa-buracos, a gente vai conseguir sanar aí, acredito que 80% desse problema, vereadora Verusca. Na entrada da cidade, nós temos... Foi feito, de fato, não podemos deixar de falar, foi feito, mas tiveram aí chuvas, né, e também parece-me que o trabalho não foi bem feito. Parece-me que faltou colocar um pouquinho mais de cimento, porque as pedras já estão saltando, né? Então eu quero pedir providências em relação a isso, né, que a gente possa eleger as prioridades, né, apesar que já temos aqui o PPA, que vai nortear as prioridades da gestão, porque foi o povo quem disse, mas cuidar das ruas é mais que a obrigação do prefeito, né, diretores e secretários. Então quero cobrar aqui, pedir providências urgentes em relação às ruas de Teofilândia, porque estão feias, né? E o povo de Teofilândia merece, né, andar em ruas bem cuidadas, né? Merece andar em ruas bonitas, porque nós pagamos impostos. Se a gente paga imposto, a gente tem o direito, seja quem for o prefeito, né, seja quem for o secretário, tem a obrigação de cuidar das ruas da cidade. Quero trazer, nesse momento, para a comunidade, peço ao vereador Igor aí que me oriente no tempo, para não me perder. Ontem, não sei se é do conhecimento de todos, mas nós recebemos uma notícia muito boa, né? E está aqui, eu posso, depois quem quiser, passar uma xerox, que foi a nova portaria que saiu do Ministério da Saúde, que diz o seguinte: Portaria 2154, de 26 de setembro de 2013, habilita municípios a receberem recursos referentes ao programa de requalificação de unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições que lhes conferem, dos incisos 1º e 2º do parágrafo único do artigo 87 da Constituição Federal, considerando a portaria 2488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, considerando a portaria 204, de 29 de janeiro de 2007, com suas alterações e os acréscimos estabelecidos pela portaria 837, de 23 de abril de 2009. Ficam habilitados os municípios aptos, descritos nos anexos a esta portaria, a receberem recursos referentes ao programa de requalificação de unidades básicas de saúde, componentes, ampliação, bem como as respectivas propostas aprovadas. O que significa isso? O município de Teofilândia foi contemplado, foi aprovado, foi baixada a portaria em 26 de setembro, que garante uma verba no valor de R$212.250 para a ampliação da unidade de saúde do povoado do Canto. Graças a Deus, Teofilândia pode comemorar a comunidade que pertence ao PSF da comunidade do Canto, que abrange 3 estradas, Peões, aquela região, Gato, Zé Valério, pode ficar feliz, contente, porque nós recebemos essa verba para ampliação do PSF. Recebemos também, pela mesma portaria, R$98.550 para ampliação do PSF do Fogo Pouco. Aquela comunidade também pode ficar feliz, porque teremos melhoria na questão
que diz respeito à saúde pública do município de Teofilândia. Semana passada, o prefeito Adriano esteve em Salvador e foi assinar um convênio onde vai receber um caminhão caçamba, né, para o município de Teofilândia. É um convênio do Ministério do Governo Federal com as prefeituras, né, e Teofilândia foi contemplada também. Então, queria dizer isso aqui para a comunidade, que são 9 meses de gestão, 10 meses completando. Existem coisas que precisam melhorar? Existem sim, claro que existe. Não estou aqui para cobrir, né, os defeitos da gestão, porque os defeitos existem, as pessoas acompanham, as pessoas são inteligentes, né, e as pessoas podem falar. Né? O importante é que as pessoas falem com a intenção de ajudar, que isso é muito bom, quem está ganhando é o município. Quero, senhor presidente, pedir que o senhor possa enviar, dentro das possibilidades, um ofício ao secretário de administração para cobrar em relação ao PASEP dos funcionários da Secretaria de Saúde. Porque não foi informado ano passado o PASEP dos funcionários da saúde, e se a gestão atual não informar até o final desse mês, vai ficar uma situação bem complicada. Então, que eu peço à mesa da Câmara, na pessoa do presidente, que possa enviar esse pedido de providência. Concedo uma parte. Inclusive, algumas pessoas também me ligaram a semana passada para falar sobre essa situação. Já chamei Rafael, secretário de administração, passei a situação para ele, e ele deixou o Júnior, lá no RH, encarregado de realizar esse serviço. Segundo ele, vai estar terminando quinta-feira de emitir essas informações e retificar as informações erradas. Karine conversou comigo, ela disse que esperou o último lote de restituição sair para começar a fazer alguns cadastros, justamente porque se ela fizesse antes, poderia algum dar problema, né, e ela não tem o controle disso daí. Então resolveu deixar todos os lotes saírem, e procurei também Nildo lá no controle interno, e para me informar a data que estaria saindo, né, o PIS depois dessa emissão, e ele me informou que o banco tem até dezembro para estar pagando isso daí. Para finalizar, dizer que na próxima semana teremos aqui a presença da Secretaria de Saúde, né? Eu também farei algumas cobranças, já fiz ontem pessoalmente, mas também farei aqui na Câmara, principalmente algumas comunidades que ainda faltam ter o carro, né, disponível para rodar em caso de emergência. Eu tive uma comunidade e a comunidade me solicitou, e a gestão precisa se posicionar para a gente poder cobrir 100% do município, porque saúde é algo muito sério. E finalizando, dizer que mesmo sendo desse partido, sendo da base do governo do prefeito, quero dizer que eu tenho minha independência política, né? O que eu concordar que estiver certo, irei falar. O que eu achar que está errado, eu também irei falar, porque eu defendo a independência política de cada vereador. E muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Isaías. Senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, plateia presente, boa noite a todos. Eu não sei se vocês já perceberam, principalmente os senhores vereadores que andam pela zona rural, que a seca, né, volta novamente a bater a nossa porta. E diversas localidades, né, já estão aí, né, cobrando que se coloque mais carro-pipa. Lembrando que esse problema da seca é um problema de questão política, né?
apesar de o clima ele ter uma influência muito grande para determinar algumas coisas, principalmente na região Nordeste, que é uma das regiões menos desenvolvidas do país, nós ainda vivemos, apesar dos avanços, essa questão da seca e que medidas estruturantes precisam ser tomadas. Apenas o carro-pipa não irá solucionar esses problemas. Mas sabemos que no momento que a coisa aperta, ele também é necessário. Por isso já cobrei ao secretário de Administração e Finanças e ao secretário de Agricultura para que se viabilizem mais carros-pipa. Só estava rodando um. Quando a seca apertou também no início do ano, tinham 5 rodando. E o secretário me informou que irão rodar mais 2 carros-pipa, inclusive através de Barrocas, de algumas parcerias que nós temos lá em Barrocas, já conseguimos 2 caminhões para rodar no sábado e no domingo. Já rodou no sábado e no domingo, lá no Riachinho, e a partir da segunda-feira estaria fazendo o contrato para esses caminhões rodarem pela prefeitura. Falar que outra medida muito importante, e que a questão do Nordeste não é falta d'água, porque já foi feito estudos e comprovam que se existe muita água no subsolo, e a gente temos como exemplo essa região daqui, que depois da Vola Verde, a gente pode verificar que em muitos lugares se dá água, né, doce e água boa de CBB. Então, o município possui mais ou menos 21 poços. Foi feito um diagnóstico sobre esses poços artesianos e realmente a situação que se encontrava era em estado de calamidade. Primeiro porque as bombas que eram desses poços, as bombas originais, muitas delas foram trocadas, né, por bombas de uma capacidade muito menor. Então a bomba tem que ser de acordo com a vazão. Liguei para o secretário Sérgio hoje, para procurar saber como estava a situação dos poços. Já tinha cobrado anteriormente, e ele me informou que já tem uma empresa contratada, falta apenas o prefeito assinar o processo, para a gente conseguir restaurar aí 5 poços, principalmente naquela região do setor Calumbi, Gravier ali, que foi as regiões do município que mais sofreram com a seca. Em algumas regiões, como aqui o canto, chegou até chover um pouquinho mais, a Bola Verde, mais para cá, acabou chovendo mais um pouco. Muitas vezes eu escutei aqui nessa tribuna que não se estava valorizando os funcionários, as pessoas aqui da terra, que está vindo gente de fora trabalhar aqui, né? E eu coloquei diversas situações que as pessoas que estão aqui na prefeitura, de fora, e assim, o adjetivo foi muita gente. Eu acredito que muita gente ultrapassa 10 pessoas, ou 20 ou 30. E essas pessoas que estão trabalhando aqui na prefeitura, a maioria delas são pessoas de assessoria. Pessoas entre aspas, porque hoje, na prefeitura, dentro da prefeitura, só tem apenas 2 pessoas de fora, que é Rogério e que é Nildo, que são pessoas responsáveis pelas licitações e que nós não encontramos esses profissionais aqui no município. Então, quando muitas vezes alguns vereadores colocam aqui, tem muita gente de fora, eu queria saber quem são e qual a quantidade dessas pessoas, porque eu entendo, nobre colega Robson, que muita gente é muita gente, né? E hoje, por exemplo, eu observo apenas na prefeitura essas 2 pessoas e a secretária de saúde, que é de Riachão, e que o prefeito resolveu escolher não por uma questão política, porque nós sabemos que muitas vezes, quando se coloca uma pessoa em um determinado cargo, apenas pela indicação política, essa pessoa entra querendo agradar gregos e troianos, ou muitas vezes acaba querendo usar da máquina administrativa para se promover politicamente. Então hoje, só tem essas pessoas aqui, né, que eu citei aqui. E outras funcionárias que tem de fora, como a gente sabe, é mão de obra qualificada, como por exemplo os médicos. Em todas as outras gestões existiu isso. Nós vivemos aí hoje no auge, na mídia, a questão do programa dos mais médicos, e a gente sabe muito bem, né, que o Brasil precisou buscar médicos, não apenas em Cuba, como a mídia bateu aí com um preconceito muito grande
em relação aos cubanos, assim como também Espanha e diversos países da Europa. E o programa, as vagas, os cadastros, não acabou preenchendo ainda. Então, acho que muita coisa tem que se fazer em relação a essa questão da área da saúde. Eu já falei aqui, mas gostaria de informar que também o PSF da Limeira já se iniciou, né, as obras que se encontravam paradas quando nós pegamos no início da gestão. Existiam alguns problemas de documentação para se regularizar e se começar, até porque a maioria desses projetos do governo federal, que são verbas, são recursos federais, recursos carimbados, quando se vem a primeira, vem em parcelas, normalmente são 3 parcelas. E aí, quando se vem a primeira parcela, primeiro se tem que prestar conta da primeira parcela que gastou, para se vir a segunda parcela. Informar também que nós conseguimos também verba para o PSF da Maria Preta. Vai vir aí um recurso para a ampliação do PSF da Maria Preta. E também vai vir um recurso aí do PSF do Centro, que realmente também foi da outra gestão, mas já tinha alguns problemas, e a secretária correu atrás e conseguiu ainda, né, esses recursos aí que serão executados. E eu só lembro, eu até falei aqui, em gestões em falas minhas anteriores, como o nobre colega Robson falou, a gestão tem problemas. Não existe administração pública sem nenhum problema. Mas eu acredito, nobre colega Robson, que em 9 meses, 10 meses de gestão, muita coisa já se fez nessa gestão. E eu até falei aqui que eu conhecia a história política desse município e que eu não conheci nenhum gestor que começasse o ano com tanta coisa que já foi feita. E eu gostaria até de me retratar aqui, pois eu estava sentado ali lembrando do governo de Jackson. Os 2 primeiros anos, para fazer justiça, do governo de Jackson, não tinha quem reclamasse nessa gestão. Lembro muito bem que calçou o povoado do Canto, calçou o povoado do Gato, colocou diversos pontos de ônibus, trouxe a FTC, inclusive, deu quase 1 milhão, nobre colega Verusca, de bolsas para as pessoas estudarem. Muitas das pessoas, muitos profissionais que hoje ganham bem nesse município, agradeço ao prefeito Jackson sobre isso daí. Né? Tem suas falhas? Tem, como qualquer político tem. Então eu gostaria aqui de fazer justiça nesse sentido e dizer que para 10 meses de gestão já se fez muita coisa. Mas eu acho que muitos interesses foram contrariados. E quando você contraria interesses na política, a sua popularidade não fica muito bem. Então, meu muito obrigado e até a próxima. Com a palavra a vereadora Verusca. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, meu boa noite. Eu vou falar aqui sobre a seca, como diz o colega Isaías, porque eu vivo numa região que sempre é atingida pela seca, que a gente até costuma chiar, que parece que as trovoadas lá são menos do que os outros lugares. E foi uma correria muito grande esses últimos dias por falta de abastecimento de água lá, mas eu tive a preocupação de estar sempre ligando para Sérgio. Entrei em contato com o prefeito na terça-feira e ele me garantiu, não, Verusca, essa semana ainda a gente manda abastecer esta região aí. E lembrar a Isaías que não foi só o Riachinho, não. Graças a Deus as regiões lá estão todas sendo abastecidas. Nós estamos com um caminhão lá, um carro-pipa, à disposição das comunidades. Está sendo dividido por associações. A gente cada dia está rodando em uma localidade com o aval do presidente da associação, que é quem conhece realmente as necessidades lá do local. Também lembrar o colega Robson, que ele falou aqui sobre as reformas do PSF, e que nós do setor também vamos ser contemplados, colega, com a reforma no PSF de lá. Essa reforma que tanto foi pedida há ano passado, que não chegou, e que agora está lá, que vai ser reformado o PSF. Vamos também ampliar o PSF do setor e fazer uma reforma, porque o povo de lá também merece, porque é uma população de quase 4.000 pessoas que são atendidas no PSF do setor. E que está tudo bem, o PSF de lá está organizado, mas a gente precisa de melhorias e vamos ter essa melhoria agora. Por último, eu vou fazer um pedido aqui às mulheres do município de Teofilândia, porque às vezes eu me preocupo muito, porque temos muito poucas mulheres afiliadas em partidos e que dificulta até a gente chegar aqui um número um dia e ser maior do que os homens.
Porque eu acho que as mulheres ainda têm o medo de se afiliar a algum partido, mas faço um apelo, procure o partido que vocês tiverem a vontade de se afiliar, vão se afiliar, para que na gestão de 2017 possamos ter aqui, quem sabe, 10 mulheres e um homem na Câmara de Vereadores. E, no mais, agradecer a presença de todos e meu boa noite. Com a palavra o vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, aqui nessa noite presente, uma boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida e de estar aqui nessa Casa Legislativa cumprindo o nosso papel. Senhor presidente, veio a essa tribuna hoje, em primeiro, para dar as honrarias à Constituição Federal Brasileira, que completou, esse último dia 5 de outubro, 25 anos. Digo que essa é uma lei, é um livro sagrado dos brasileiros. E como zelo para futuras gerações, conquistas de direitos que hoje a gente consegue, as mulheres, questão social, o Sistema Único de Saúde que não existia, o SUS, o direito à licença maternidade, ora levantado por um deputado e tido como chacota, e o orquestrador, o maestro, Ulisses Guimarães, que passa-se 9 meses para construir tal avanço em um país que ali naquela época, bem próximo a 25 anos, era predominante a ditadura militar. E o doutor Ulisses Guimarães chama a Assembleia Constituinte, chama o povo para Brasília, e as pessoas, índios, negros, mulheres, homens, idosos, crianças, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mandam a Brasília suas opiniões e são acolhidas. E exatamente no dia 5 de outubro, o doutor Ulisses Guimarães declara a promulgação da Constituição Federal Brasileira. Então é de grande valia para isso o clero, o debate entre os poderes, parlamento, está aqui uma das melhores constituições do mundo. Falta muito ajuste, mas sem ela o Brasil não estaria hoje onde está. Senhor presidente, também me refiro aqui, aproveitando aqui a presença da imprensa local, a pessoa de Flávio Ferreira, que é uma pessoa que também apresenta um programa esportivo, do qual, quando eu tenho tempo, eu escuto. O ministro Flávio do Esporte, Aldo Rebelo, em entrevista nesses últimos dias, declarou que o governo federal investirá mais de R$1 bilhão na área de esporte. E ressaltou o campeonato no Nordeste e a região Nordeste como uma das prioridades do Ministério, sendo que Aldo Rebelo é dali de Alagoas, é nordestino. Então, cabe aí as pessoas ligadas ao esporte, as pessoas que têm interesse, as comunidades, estar cobrando a gestão
pedidos a Brasília, ao governo do estado, investimentos no esporte do nosso município, como um todo. Eu, como desportista, venho sempre levantando essa bandeira aqui nessa casa. Sei que no momento a bola da vez é a Copa do Mundo, mas o esporte nos interiores do Brasil tem que andar. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia presente, alguns vereadores citaram aqui a questão da seca. É bom que a gente já comece a pensar e se organize. Porque tempos bons vieram, tempos ruins também vieram. Estamos também prestes, se Deus quiser, a receber trovoadas, como de costume na nossa região. E eu trago aqui essa tribuna. Nós temos aqui um projeto de lei 02-20, de 16 de novembro de 2011, que institui no município de Teofilândia o Programa de Desenvolvimento Rural com a finalidade de desenvolver e executar ações comunitárias na limpeza de açudes, barragens e pequenas propriedades e médias situadas na zona rural do município de Teofilândia, dando outras providências. Na época, o então prefeito Décio Nunes encaminhou para essa casa e foi aprovada. Depois desse projeto, foi do conhecimento da população, tinha tanque aí de mais de 20 anos, que estava com lama, e foi limpo. Eu peço, ontem em conversa com o secretário de Agricultura, Sérgio, que seja tomado, mais uma vez, a iniciativa desse projeto. Porque não adianta de nada trovoada com os tanques cheios de lamas. Houve uma reunião, conversei com o Sérgio, do CMDR, mais preciso no último dia 4, na biblioteca. E eu conversava com o Sérgio, ele ontem ficaria de passar aqui para pegar a cópia desse projeto, de ideias para as comunidades, onde uma das, a priori, eu discordei, por ter recebido várias ligações de presidentes de associações e pessoas da comunidade. O projeto de lei, ora mencionado, fala em limpeza de barragens públicas e tanques em pequenas e médias propriedades. E é um serviço gratuito. Sérgio disse que foi pensado na reunião uma forma de que mandasse as máquinas finais de semana para as propriedades, a prefeitura dispondo da máquina, do combustível, e o dono da propriedade pagando o serviço do operador. Eu falei a Sérgio, até convidei ele hoje, mas ele está para uma reunião aqui, pro lado aqui de Valente, aqui do lado essa região do Cinzal, não sei se é Cansanção ou é Valente, ele me falou que eu discordava. Primeiro, que tem um projeto que fala que é gratuito. E o conselho que eu dou a cada um presidente de associação, sem querer ser azarão, que não tome um nome de uma pessoa para mandar uma máquina da prefeitura para cobrar serviço de um operador, porque vai dar na cabeça de alguém, e essa primeira cabeça vai ser de vocês, porque máquina pública, as pessoas estão na cabeça que é de graça. As pessoas estão na cabeça que é de graça. Para se fazer isso, é preciso fazer reuniões em cada associação, conversar com o povo, expor e assegurar ao povo que tem um projeto que no momento não tem a condição e se as pessoas aceitam.
Se os presidentes de associação toparem isso aí, vocês vão ver a bola de neve que vai acontecer. Porque existe um projeto de lei que fala em horas gratuitas. Que qualquer cidadão lesado, porque não cumprimento de lei, descumprimento de lei, se dirigir ao Ministério Público e citar que foi cobrado um serviço de um operador de máquina, estando esse operador na máquina da prefeitura, que não é uma máquina particular, na sua propriedade, vai dar problema. Vai dar um problema sério. Sérgio, de antemão, me disse por telefone que iria vir aqui a essa casa, que não estava do conhecimento dele desse projeto, e eu disse a ele que era bom sentar e ver o projeto, porque é bom. Assim, eu acho que se não tiver como fazer, ninguém vai forçar que faça. Também acho que, e outra, disse a ele, aqui no projeto tem uma comissão, e não é todo mundo que tem direito, e nós batemos aqui na gestão passada, em ceder máquinas para as pessoas de grande proprietários que têm condições. Esse projeto visa a beneficiar os grandes açudes e barragens públicas e as pequenas e médias propriedades. Então, que seja feito uma etapa, se não tem como fazer para todo mundo, naquelas regiões que tem muita região que tem um tanque limpo, e naquelas outras que tiverem a necessidade maior, que faz agora e conversa com as pessoas. O mundo não foi feito de uma vez toda. Dependeu de um bocado de critério. Então, a lei está aqui. É bom que cada vereador pegue a sua cópia. E o secretário, ele está vindo aqui brevemente, mas nós temos que ter pressa. Porque parece que São Pedro vai mandar a benção. E assim, eu falei muito preocupado com o Sérgio ontem, conversei dessa questão e também dos carros-pipas, que ele me falava da contratação de mais 3 carros para suprir as pessoas. No mais, eu gostaria também, senhor presidente, nessa enseja, que a gente já falou aqui, a questão dos poços. Vai chegar um momento que as pessoas virão aqui nos cobrar, os presidentes da associação, no lugar onde tem poço, que não está funcionando. Aquela região ali da Samambaia, Sítio Novo, que é abastecida pelo poço da Quitola, Graviel, Olhos d'Água, a Malhadinha. Então, vai chegar a seca. Nós temos que tomar o pé dos poços. Sandro já está fazendo aí um serviço. E, assim, eu vejo que tudo na vida tem que ter prioridade. Não vai ser resolvido todos os poços de toda vez. Mas bora dar prioridade aí a algumas regiões que não tem água encanada, que o povo vive ali daquele poço. O primeiro princípio é esse. E depois ver os demais. Porque é aquele negócio, a gente tem que resolver antes, porque depois de roubado já era. Depois que a seca vir, não vai adiantar nada aí, tudo dificulta, vai se passar, como em tempos atrás passou aí, as pessoas só cobrando, e até as barragens também. Depois que a chuva cair, ninguém vai querer mais limpar tanque. Então é bom que a gente sente com o secretário de Agricultura para ver essas questões, que são questões de fundamental importância para o município de Teofilândia. Finalizando esse assunto, eu peço, senhor presidente, que seja encaminhado um ofício à gestão com relação ao representante que nós tínhamos da Defesa Civil, inclusive para se pedir carro-pipa no Exército Brasileiro, que eles fazem nas regiões mais afetadas pela seca, é via Defesa Civil. E nós já temos aí, se eu não me engano, a última pessoa a ocupar esse cargo foi Lucas, diretor do Departamento de Defesa Civil, e eu quero que seja feito um ofício para a gestão, sabendo se já tem a pessoa responsável pela defesa civil do nosso município. Eu vejo de grande valia esse departamento.
e que algumas questões, quando a gente for cobrar do governo federal, do governo estadual, eles vão, com certeza, me lembro bem que sexta, algumas lonas foram conseguidas, vieram através da Defesa Civil. Para finalizar, aqui foi dito com relação à pavimentação. Quero, nesse momento, ser bem justo e ser verdadeiro. Foi apresentado aqui nessa Câmara, na gestão passada, um projeto de lei que autorizava o prefeito da época fazer convênio de conseguir empréstimo junto ao Desembahia. Na época a proposta foi 3 milhões, chegando aí a 2 milhões e 600. E houve um movimento aqui nessa casa com relação a esse financiamento. Eu me posicionei a favor, ressalvando questões como áreas urbanas que não têm rede de esgoto. Eu falava que a prioridade era a rede de esgoto. Mas a gente na época não foi escutado. E fui a favor do projeto, votamos. Boatos rolaram que os vereadores iam, cada um, ia ter propina para se votar isso. Um dinheiro que vem do governo federal, do Desembahia, que o município se comprometeu a pagar e que está aí pagando. Agora, sou franco a dizer aqui aos senhores. Nunca na história de Teofilândia se investiu tanto em infraestrutura, em pavimentação, principalmente em calçamento. Ressalvo a vocês a questão das redes de esgoto. Agora, desafio pode ir nesse momento ali bem próximo aos Patos. Vão a uma grande parte da Algarobas, visitem a Maricota, a parte da frente. Vão aos Três Equinhas, olha o Porto dos Três Equinhas, a Roça de Baixo, ao povoado dos 19, a Limeira, ao Barreiro, a Boa Esperança. Então, por esse motivo, eu fui a favor. Só por esse motivo eu fui a favor. E eu sabia que naquele momento não tinha como fazer rede de esgoto na Limeira. Não tinha como fazer rede de esgoto na Lagoa de Ramo. E eu não seria contra esse recurso, porque hoje eu sei que as pessoas, algumas pessoas, principalmente aos domingos, têm orgulho de estar na sua pracinha do seu povoado, desfrutando, como na Empoeira, que o pessoal tomava terra na cara do seu calçamento. Ficou as falhas, Algarobas, Patos, que era para ter feito a rede de esgoto. Está aí nas atas. Eu falei, eu briguei, mas o financiamento tinha prazo e eu não ia me opor. Só por causa disso. Meu colega, me conceda uma parte. Agora, dizer que realmente foi muito importante essa questão do calçamento. E que eu acho que o único erro realmente foi esse, essa questão. Um dos erros acho que foi esse, essa questão do não colocar a rede de esgoto. E às vezes eu fico me perguntando assim por que a maioria dos gestores não dão realmente prioridades naquilo que realmente deve ser feito. Porque, por exemplo, o calçamento é importante, mas eu vou citar aqui, será que esses 3 milhões ou 2 milhões e 600 mil que o colega colocou não resolveria o problema de abastecimento de água de Teofilândia, por exemplo? Então, assim, eu acho que se realmente esses 3 milhões, seja quem for o gestor, e existem gestores que acabam usando esse dinheiro para comprar máquina, para calçar, para fazer outras coisas, eu acho que, por exemplo, já se fizesse um estudo hidrológico do nosso município e perfurasse com esse dinheiro, com esse montante,
né, poços e equipasse, deixasse bem equipados, eu acredito que para a população seria muito melhor, né, não desprezando a questão do calçamento. Eu acho que o gestor da época se baseou no seu plano de governo. Eu hoje estava olhando o plano de governo do ex-gestor Técio Nunes, e que falava da pavimentação dos Patos, Algarobas e Maricota, e alguns povoados. Eu acho que... Porque cada governo, o ordenador de despesa é o gestor. Então ficou a falha. Agora sim, digo que de tudo, ficou também os efeitos bons. Não me arrependo em nenhum momento de ter votado naquele projeto. Me orgulho de estar em alguns povoados hoje e ver as pessoas estando ali, se desfrutando do seu povoado, e acho que vamos torcer que a gente angarie mais recursos e que, independente de sigla partidária, todos os gestores que aqui passam têm as suas virtudes e os seus defeitos. Eu vejo o ex-gestor teve todo defeito. As pessoas de Teofilândia quiseram mudar. As pessoas, o povo, tiveram uma questão não política, uma questão pessoal contra a pessoa do ex-prefeito. Agora ressalto que o mandato dele não foi de tudo ruim. E a prova disso é os investimentos na infraestrutura. Eu acho que a gente tem que valorizar na hora que as pessoas correm atrás e também criticar. E isso serve hoje para o atual gestor. Vocês podem ter certeza que na hora que vir os frutos da gestão, as pessoas estarão aí para parabenizar. Porque, afinal de contas, hoje muito investimento, muita coisa, é só ter força de vontade. Tem governo federal, governo estadual, são verbas carimbadas, são poucas os recursos próprios que são investidos nessas finalidades. E assim, eu vejo, inclusive encontrei o colega Isaías em algumas reuniões de associação. Vossa Excelência foi categórico onde parabenizou o público, o ex-gestor, em algumas situações. Porque às vezes a gente, quando está na política, diz assim, aquele é o Judas e não fez nada. Acho que a população fica para julgar e que não existe aquele que não erre. Uns bons e uns ruins cada um. E assim, eu vejo que o cargo de prefeito, ele é tão bom que eu não vi nenhum prefeito ainda aqui dar o lugar ao vice. Falta dinheiro, dá problema, as pessoas começam a pedir demais, e turbulência, e o jornal começa a bater, mas o cara fica lá igual aqueles cururu, em época de trovoada, você empurra e ele volta. Ninguém dá a vaga a seu vice. É tão bom. E outra, aí fica mais surgindo candidatos, pré-candidatos, por fora. Então isso que é o bom da democracia. E assim eu finalizo, senhor presidente. Eu queria só falar nessa fala. Teve as falhas da não colocação das redes de esgoto, que hoje passa uma situação crítica. Muitas fossas aqui, ali na Agarobas, lá nos Patos, mas também teve a virtude. Peguem uma câmera e vão filmar a pavimentação. O que mudou os Patos? O que mudou alguns povoados? O que mudou ali uma parte da Agarobas? Então é bom que hoje nós conseguimos pavimentação e rede de esgoto. No mais, senhor presidente, agradecer pela tolerância e endossar aqui as palavras do companheiro Robson. Continue seguindo o que Vossa Excelência vem fazendo na direção dessa Casa Legislativa, porque nós vemos muito avanço. Tudo tem um toque. Então, nós temos o dom de Deus, o aval do povo, para estar aqui, sendo um vereador, sendo um prefeito, qualquer que seja o cargo público, temos que dar conta do recado. Afinal de contas, quem paga nosso salário é o povo. Meu muito obrigado. Infelizmente é que nós não temos na Câmara recursos, né, para fazer um
Um trabalho bonito. Muito pouco recurso, não dá nem para pagar o salário dos vereadores. Aprovou uma lei e está pagando metade, basicamente. Em relação aos calçamentos, também fui a favor. E como o nobre colega Igor falou, se não fosse daquela forma, talvez esse povoado nunca tivesse o calçamento. Então, infelizmente, não saiu da forma mais correta, mas pelo menos saiu. E muitas obras, muitas ações dos governantes saem errado, basicamente porque acredito que 90% dos governantes eles não se preocupam com programas, com obras que têm efeito namorados. Vai ser bom, mas vai demorar. A maioria dos governantes se preocupa no voto. Então, se eu vou fazer uma ação aqui, se eu vou fazer um programa que vai ser bom para a segurança pública, mas só vai repercutir daqui a 20 anos, ele não se preocupa. Infelizmente, ele não se preocupa. Se eu vou fazer uma rede, um calçamento, mas vai ser rápido ali, mas vai demorar para fazer rede de esgoto, vai custar, não vou conseguir fazer tudo, não vai repercutir bem, então não vou fazer. Se preocupa no voto. Infelizmente, essa é a realidade e quem perde somos nós. Não é só em Teofilândia, não é só em Serrinha, não é só em Barroca, não é só na Bahia. Acredito que mais de 90% dos gestores hoje se preocupam em si próprio, preocupa no voto, em reeleição, na nova eleição, no sucessor. Então, muitas coisas interessantes que repercutem com o tempo, eles deixam de lado. E quem perde somos nós. Não temos mais oradores, passo para a ordem do dia. Temos em discussão o nosso PPA. Inclusive, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que o PPA da Câmara está em discussão. E eu tenho que fazer aqui o meu papel, eu tenho que exercer o meu papel. Papel de vereador, papel de presidente, fiscalizar o executivo, denunciar se preciso for, apresentar projeto de lei, votar em projeto de lei, discutir. E tenha certeza, senhores, se tiver algum problema eu irei apurar, chegar até a mim, irei apurar, ver o que é certo, o que é errado, mas sou contra a maldade, a perseguição. Isso aí não vai encontrar nunca em mim e vou tentar desmascarar onde eu encontrar isso. Então, assim, eu, como presidente, tenho que levar os trabalhos da Câmara, mas eu não vou aqui, se ver algo errado e eu ver que não foi intencional, eu tenho que tentar ajudar para ver se corrige. Eu encontrei uma publicação no site de transparência do PPA da Câmara, como que foi aprovado. Inclusive, gostaria até de orientar os senhores. E nisso eu liguei para Sérgio. Sabia que aquilo ali não era correto. Se eu chego lá e Sérgio disse, não fiz porque tinha um prazo, aí infelizmente a Câmara ia entrar com a ação e ia ter problemas, porque eu não posso passar a mão em coisa errada. Mas eu percebi que ali não era um erro, foi uma falha. Que acaba sendo um erro, mas não foi intencional. E eu procurei o Sérgio e ele me passou que a responsável seria a Vitória. E logo, não foi 5 minutos, a Vitória me ligava, porque segundo ela, uma pessoa que estava aqui colhendo informações errou na comunicação com ela. Aquele projeto que a gente aprovou, o CMDR, o Conselho, a pessoa passou que seria o PPA e que ela iria corrigir no sistema. Porque assim, poderia até prejudicar a Prefeitura nesse sentido, mas eu sei que não foi intencional. Então eu procurei resolver, liguei para o pessoal e ainda está em discussão. E como convoquei os senhores e a senhora para estar aqui na próxima terça, para discutir o PPA com a nossa contabilidade. Vai ser muito importante. Hoje está em discussão, se algum dos vereadores quiser falar, vou abrir o espaço. Se não quiser falar hoje, eu peço que durante a semana que leia o PPA, dá para ler.
notificando, pontuando o que achar errado, o que achar correto, o que quiser mudar, para com a nossa contabilidade fazer o que a lei mandar, o que for preciso e possível fazer de emendas, se preciso for, né? Então nós temos aqui, ele teve aqui hoje, nossa contabilidade, o senhor Rogério, e eu convoquei ele para estar aqui na próxima terça, já que nós, os vereadores, sempre conversamos para na terça-feira se dedicar mais à Câmara. Então, eu deixei logo agendado para terça-feira, para ele estar aqui. Eu conto com a presença dos vereadores todos e da vereadora. Está aqui na próxima terça-feira. A partir das 8h30 ele vai estar aqui. E se for preciso vai ficar o dia todo, e se for preciso vai dormir, mas vamos ter que resolver. Não digo tudo, mas vamos, enquanto tiver tempo, enquanto tiver problema, vamos tentar desenrolar, porque é muito importante o PPA. O PPA do município, o orçamento do município é o coração do município. Sem ele, o coração do município não vai para frente. O coração não batendo, meu amigo, já era. Senhor presidente, com a palavra, vereador Igor. Com relação ao PPA, eu identifiquei também essa questão da publicação. Veja só, eu acho que todos são imunes de erros. Todo mundo erra. O que o presidente falou aí em bom som, da resposta do bom secretário Sérgio, é o seguinte: é um crime de improbidade administrativa. É um ato ilegal porque está se publicando uma lei que não foi votada, que não... Assim, mas foi um erro. Quem, nesse momento, que vereador ou nós somos, que poderemos levantar um processo de improbidade administrativa por causa de um erro, que qualquer um de nós poderíamos estar no lugar da pessoa e passar uma informação errada. Então, assim, eu acho que foi visto a tempo. Ninguém vai se tomar medidas drásticas, porque, em bom som, e ser mais claro, improbidade administrativa pode dar até afastamento do gestor. Só que por uma questão, para mim que banal, uma questão de divulgação num site que qualquer um dos senhores poderiam estar lá, responsável. Tem pessoas que eu sei que está na prefeitura hoje, lá na divulgação, que nunca trabalhou em gestão pública. Então é uma coisa que a gente, como o presidente fez, vai lá, conversa, o que foi que aconteceu, bora, porque afinal de contas é o bem-estar de Teofilândia. O dia não dá nada mais, ia só tumultuar o nosso PPA, ia só dar problema, gerar mais um problema. Eu identifiquei e conversando com o Carlos, ele me disse, não, já conversei com o Sérgio e vai ser resolvido o problema. Foi divulgado, mas foi uma divulgação, qualquer governo do mundo publica um negócio hoje e depois revoga, porque foi um erro. Então, era isso que eu queria falar com o PPA e quero também estar aqui presente. Já tive aqui em outros PPA e a gente está aí presente, já foi feito um trabalho belo aí no campo e a gente vê aí os vereadores que tiverem suas emendas, que é para depois, que não houver um investimento naquela área determinada. Aí é bom, senhor presidente, que seja divulgado aí como tem carro de som na rádio comunitário, no dia que o nosso assessor estiver aqui, para alguém da sociedade, as pessoas do esporte, alguém que queira vir dar alguma opinião, venha nesse dia, não teve a oportunidade de ir nas discussões, e venha que a gente pode até ainda encaixar alguma emenda. Eu vou tentar passar pelo menos para a rádio comunitária e vou tentar chegar a todas as pessoas, principalmente de presidente de associações, representantes de entidades. A palavra é do Robson. Eu penso que eu pude acompanhar a construção dessa lei nas comunidades e as comunidades rurais, elas participaram muito. A vereadora Verusca também teve a oportunidade de acompanhar, sobretudo naquele eixo lá do setor. Mas aqui no centro, a participação foi pouca. Né? Foi colocado carro de som, né? E tudo mais. Mas parece que esse veículo de comunicação chamado carro de som
parece que não funciona muito bem aqui em Teofilândia, porque a participação foi pouca. Então, já que nós podemos, né, abrir uma brecha, né, na questão da construção, penso que, considerando também que a assessoria estará aqui na próxima terça, eu quero pedir a Vossa Excelência que, se puder convidar, né, algumas pessoas, inclusive a plateia que está aqui, para vir na próxima terça participar também, né, de repente alguma coisa que a gente por alguma questão não tenha lembrado, né, que as pessoas possam vir para colocar a ideia aqui, porque o que o prefeito vai poder fazer é o que está aqui, né, dentro do PPA. Né, isso aqui é uma lei, né, uma lei que foi criada, vamos dizer que foi gerada, né, da comunidade, e considerando também que nós temos um slogan de gestão pública, né, governo de participação popular, para que não fique só na teoria, é que a gente possa de fato colocar efetivamente na prática. Então, aproveitar, se assim Vossa Excelência entender, deixar o espaço aberto para as pessoas virem, dar opinião. Quem quiser também uma cópia do PPA, né, a gente pode emprestar para tirar a cópia, né, estudar e ver como é que a gente pode construir, porque de repente eu acredito que Val, né, ele pensa alguma coisa sobre Teofilândia. Não é isso, Val? Você tem ideias para contribuir, né? Cada pessoa aqui, Fernando, que é um jovem estudante, cada um de vocês aqui, então, que pudesse vir também para dizer assim, ó, faltou isso, vamos ver se a gente consegue colocar, né? Claro que tem coisas aqui que nem tudo, né, que está aqui vai ser possível, né? Mas a gente vai eleger prioridade, né? Então, isso eu queria pedir, e Vossa Excelência entender que seja importante, pedir para que a comunidade participe. Nem tudo que está aqui será possível, mas o que não está aqui será impossível. Não poderá. Com certeza a plateia sinta-se convidado, não só quem está na plateia, como vou anunciar na cidade. Quem puder participar será muito interessante, né? Vamos discutir novamente, já foi discutido nas comunidades, mas vamos discutir passo a passo. Falo que já votei em vários PPA e esse aqui está bem formalizado. Se eu falar que eu já li, estou mentindo. Eu não li ainda, vou começar a ler a partir da manhã. Quero agora ver o conteúdo, né? Mas a formatação aqui ele é bem interessante, bem diferente dos que eu já presenciei. Vereador Isaías. Falar em PPA é falar em planejamento. Uma gestão ela não caminha se não existir planejamento e se não existe prioridades. Até porque as demandas sociais, presidente, elas são muito grandes, né? Se a gente for ver a necessidade da sociedade, a necessidade de cada um, são enormes, são imensas. E Rafael já colocava aqui um dos princípios e preceitos da economia, né, que diz o seguinte, que é pouco recurso, né, para muitas necessidades. Então é preciso dar-se prioridade, e o PPA é esse mecanismo de planejamento da gestão durante os 4 anos, onde existem projetos, ações de governo que devem ser realizadas nesse período de 4 anos. E também é um mecanismo utilizado pela população e também por nós vereadores para cobrar o Poder Executivo, né, aquelas ações, porque realmente não vamos conseguir que todas as ações sejam efetuadas, mas as principais que se elegeu como prioridade, e a sociedade, no caso do PPA de Teofilândia, teve realmente essa participação, essa democratização de estar decidindo os destinos da cidade. E no nosso caso, que é o caso de Teofilândia, que mais de 80% hoje da população de Teofilândia se encontra no meio rural. E a gente observa tanto no orçamento do município, que as políticas públicas, os recursos voltados para essa área, que é a área rural, são recursos muito escassos. Então, que se leve tanto no PPA, como também na LOA,
essa prioridade de olhar realmente para as pessoas da zona rural. Se a gente pegar o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade da educação, da saúde, a longevidade, e o IDS, nós vamos ver que realmente se encontra em médio, né? Então precisamos aumentar esses índices para que realmente se tenha uma melhor qualidade de vida. Se nós pegarmos as nações desenvolvidas, né, do globo, a Inglaterra, a Alemanha, a Grécia e os Estados Unidos, apesar da crise econômica que se encontra no mundo, a gente vai ver que esses índices que eu acabei de falar aqui, o IDH, o IDS, são índices que ultrapassam 800. Isso significa dizer que esses índices são elevados nessas nações. Então, muito já se fez nesse país, mas se falta fazer ainda muito, principalmente para a população rural e, no nosso caso, para o nosso município de Teofilândia. Então, fica para a próxima terça-feira. Fica para a próxima terça-feira a discussão mais acirrada junto com nossa contabilidade para definir o que for preciso do nosso PPA. Tenho também alguns projetos que eu estou concluindo para caminhar para cá. Já peço o apoio dos senhores e da senhora vereadora. Vai ser mandado enviado para cá para avaliação nos próximos dias. Passo para explicações pessoais. A palavra ao vereador Igor Moura. Senhor presidente, nas explicações pessoais, eu peço a Vossa Excelência, tem umas 3 sessões que eu venho observando, que nós estamos sendo atacados aqui por abelhas. Pode observar, lá em cima está cheio, alguns colegas aqui já foram picados, parece que Walter. Fazer uma detetização aqui, porque pode ter algum enxame de abelha escondido, ninguém sabe de onde é que está vindo, e aí pode, se for uma coisa, fazer uma averiguação aqui dentro para ver de onde é que está vindo essas abelhas. Era o que eu tinha a dizer aqui nas explicações pessoais. Será assim acatado a solicitação do novo colega e dizer para o vereador Walter que ele foi privilegiado, né? Para a saúde é muito bom a picada de abelha. Com a palavra, vereador Robson. Senhor presidente, a título de explicação, dizer que hoje aconteceu uma reunião muito importante com o representante do IBGE, lá no Sindicato Rural dos Trabalhadores de Teofilândia, e o companheiro Carlinhos, da Catinga de Cheiro, que está aqui, também teve a oportunidade de participar, e eles estavam pegando justamente os dados com referência à safra, né? A safra daquilo que a gente produz aqui, e principalmente a cultura do milho e do feijão e mandioca, né? Por que eles estão, vereadora Verusca, fazendo esse levantamento, né? Eles estão fazendo esse levantamento justamente para informar a Secretaria de Estado, né, que Teofilândia ela plantou 1.200 hectares de feijão, né, e na verdade só colhemos 480 hectares. Nós tivemos uma perda muito grande no que diz respeito à colheita de feijão. E isso vai implicar na questão do seguro safra, né? Porque a Secretaria de Estado, o governo do Estado vai buscar esses dados no IBGE, né? E lá no IBGE vai ter informação que Teofilândia, né, teve uma perda muito grande na safra. Então, para se pagar o seguro safra, né, o governo vai se basear nessa informação dessa reunião que aconteceu hoje, né? Então, foi muito importante, fomos muito bem acolhidos pela direção do Sindicato Rural, seu Antônio Ferreira, né? E Carlinhos também teve a oportunidade de participar, e eu queria partilhar isso aqui nessa noite. Dizer também, senhor presidente, que a viagem que eu tinha marcado para Salvador, estou indo amanhã, porque eu ia segunda, mas em questão da deputada a agenda dela não ter conseguido
né, marcar para a gente se reunir. Está marcado para amanhã a viagem a Salvador para tratar do programa de Luz para Todos. Né. Pedir também aqui ao representante da rádio comunitária, Flávio, que, se possível, Flávio, você faça uma solicitação à comunidade, né, para as pessoas que ainda não têm o cartão SUS, para que se dirija à Secretaria de Saúde, né, para fazer. Porque hoje muita gente está tendo dificuldade em marcar viagens, consultas, porque não tem o cartãozinho SUS. Então quero pedir que o senhor faça esse apelo para a comunidade. Está sendo feito, esse cartão SUS está sendo feito por quem lá? O cartão SUS ele é feito por CIDA e por LN. Né? Elas já estão dividindo por área. Né? Cada agente comunitário vai ter um dia de fazer. Mas muitas vezes a comunidade esquece de ir. Então acho que a rádio vai dar uma comunicação melhor. É, interessante. Oi. Mestre. Oi. Só pedir desculpa pelo atraso. Não costumo atrasar tanto assim. E pedir assim ao presidente, a gente sabe o seguinte, em relação às faltas das sessões, a maioria dos vereadores, quando faltam, sempre justificam, né? Mas ultimamente eu tenho percebido que no início das sessões do segundo período, eu tenho percebido muito vereador faltando. Tudo bem que o regimento dá, e a gente sabe que muitas vezes não é porque quer faltar. Mas eu acredito o seguinte, presidente, que as sessões já são só uma vez na terça-feira, né? E se tem assim faltas excessivas, por mais que isso se justifique, para a gente, né, conversar com os colegas para serem mais presentes, entendeu? Se possível. E também pedir ao presidente, o vereador Robson inclusive já pediu, para ver se a gente consegue divulgar as sessões via rádio comunitária. Primeiro, é tanto bom, nobre colega Walter, para a oposição como para a situação, porque às vezes a gente escuta, e principalmente as pessoas que são próximas da gente e são até sinceras em dizer o seguinte: o vereador não faz nada. E muitas vezes as decisões que são tomadas aqui nessa casa, decisões importantes que nós tomamos durante o ano, como a questão da LDO, como a questão do aumento dos servidores públicos e outras reivindicações, a população não sabe que nós estamos fazendo e solicitando essas reivindicações. Então eu acredito que depois de ser divulgadas as sessões via rádio comunitária, acho que muita gente vai começar realmente a escutar, e que também as pessoas irão desconstruir essa imagem de que muitas vezes o vereador não faz nada, de que o vereador não está aqui reivindicando, de que o vereador não está cobrando o prefeito, né? Porque a gente também faz a nossa parte. Então eu gostaria de pedir que o presidente analisasse com carinho, já foi feito anteriormente, e eu acredito que o valor não é um valor tão grande, porque assim é uma rádio comunitária, vai dar apenas uma ajuda de custo, né? E pode ver o horário que estará transmitindo aí essa sessão. Em relação às faltas dos vereadores, vamos aproveitar para discutir isso na próxima terça, no momento que esteja todos para discutir o PPA, porque na verdade não posso, eu seria obrigado, sou obrigado hoje a descontar as faltas dos vereadores. E até então não está sendo feito, justificativas estamos aceitando por telefone, mas a gente pode sentar e decidir. A partir do dia 1º, descontará as sessões que não comparecer. Então vamos decidir isso na terça. Em relação à rádio comunitária, foi um interesse meu, estive conversando com o Luciano, Pernambuco, logo no início do mandato, só que eu estava muito preocupado com o financeiro da Câmara, porque o repasse era pequeno para tanta despesa. Mas aí a gente vem apertando o cerco, nós já temos um caixa hoje, e dá assim para fazer. É interesse meu também fazer essa divulgação das sessões na rádio. Só precisa agora sentar deve ser com o presidente, né, com o João Miguel, para ver qual é a forma de fazer a parceria, que tem algumas formas que não pode ser feita. Então, eu tenho que ver com a minha contabilidade. Inclusive, a gente já aproveita e já vê isso na terça, que ele vai estar aqui, né? Se preciso for, liga para o jurídico, ver como é que faz esse contrato de parceria para fazer essa divulgação entre a prefeitura e entre a Câmara e a rádio comunitária. Senhor presidente, eu conversei com o João Miguel, porque nós já tivemos uma conversa aqui sobre isso, né?
e ele disse que estaria, né, à disposição para conversar sobre essa questão da transmissão. Eu acho que eu tenho uma preocupação, duas, que é assim. Primeiro, eu acho que é bom o povo vir à Câmara. Eu não abro mão disso. Ou vir aqui, olhar na cara do vereador, ver quem está falando a verdade, quem está deixando de falar a verdade, o comportamento e o trabalho de cada um. Por outro lado, o trabalho transmitido pela rádio, eu acho que o povo vai acabar se acomodando um pouquinho mais em casa. É uma preocupação. Mas eu acho que não é motivo para deixar de transmitir. Né? Porque quem gosta de participar, vai e participa. Né? E fazer um pedido também para que o senhor veja a possibilidade de fazer uma plotagem no carro da Câmara, até para evitar alguns comentários em relação ao senhor, né, que tem muitas pessoas que têm maldade, a gente sabe disso. Se plotar, acho que vai até divulgar mais o trabalho de Vossa Excelência em relação à presidência da casa. Era para ter feito isso, inclusive já tirei até o orçamento e tal, mas eu vou fazer isso, é coisa rápida. Em relação à questão da rádio, a gente pode ver o que é o seguinte: a gente pode ver, se achar que vai acomodar, a gente pode fazer o seguinte, ver com a rádio, já que eu também não sei se vai ser interessante para a rádio parar a programação para ficar também toda a sessão, pode ver com a rádio para fazer uma parceria para, ou mais tarde, ou no dia seguinte, passar as partes principais das sessões e divulgar na rádio, né? Pode ser feito isso também, pode discutir depois. Seria muito importante o que é melhor que fosse divulgado no horário em que a população também tivesse a oportunidade também de dar a sua opinião, de ligar, já que no normal isso foi vedado do povo. Então, eu acho que para ser rádio comunitária tem que ser do povo, o povo tem que falar no ar sim, agora não pode falar em baixaria. Aí seria a cargo do locutor controlar a fala de cada pessoa, né? Mas como está aí, eu discordo publicamente da forma que está sendo feito. Eu discordo plenamente, porque hoje o cidadão não tem direito de ligar e expor as suas situações. Eu acho isso vem de encontro, é contrário dos princípios de uma rádio comunitária, porque a rádio comunitária eu entendo que é da comunidade. E se a comunidade não pode ligar e dizer se está doendo isso ou elogiar aquilo, então ela perde o seu objetivo principal, que é comunitária, da comunidade. Fica aqui a observação. Eu sou a favor que transmita, mas desde que abra um espaço para a população, porque o povo não está tendo esse espaço, e isso está quebrando o ponto principal de dizer que é rádio comunitária, e isso não está sendo. Eu vou tentar ver se eu consigo falar com o João Miguel para ver se ele comparece, se ele estiver por aqui, se for possível, está aqui na terça também, para a gente aproveitar e discutir com ele, tanto como pode ser feito, quanto essas questões, essas ideias que o nobre colega pode passar e qualquer um dos vereadores, das pessoas pode passar para fazer a melhor transmissão. Não tendo mais nada, em nome de Deus, na presença de todos, declaro-se encerrada. Fica na próxima dia 15 às 18 horas.